Então, gente, boa noite. Essa aula que a gente vai ter a seguir agora é sobre coleções micológicas, o que que é uma coleção micológica e o porquê. Meu nome é Pedro, eu sou o atual diretor do Diretório de Coleções Micológicas da Lenice. Então, vamos começar. Para começar, o que que é uma coleção micológica? Uma coleção micológica é um repositório organizado de fungos. Basicamente, é um local onde nós vamos preservar fungos tanto desidratados quanto preservados em álcool, quanto em amostras vivas, ou seja, de micélio e de indivíduos vivos. Outra coisa também, que também envolve as coleções micológicas, são as coleções didáticas, que basicamente se diferem das coleções científicas porque elas são focadas e voltadas para o ensino, ou seja, para mostrar para as pessoas e usar na parte da educação. Então, diferente de uma coleção científica que tem todo um método para você armazenar, você guardar, para você manter aquelas características o mais próximo possível do indivíduo vivo, a coleção didática é uma coisa que você prepara com o intuito de bater mesmo, das pessoas pegarem na mão, das pessoas usarem no dia a dia, de você poder mostrar. É uma coisa que vai ter uma deterioração mais acelerada, inclusive isso. Além disso, para a coleção didática, nós sempre prezamos por indivíduos que sejam bem demonstrativos, ou seja, que eles tenham uma característica que a gente consiga utilizar para exemplificar bem alguma coisa. Então, essa é a diferença básica da coleção científica. Qual é a importância de uma coleção micológica? Bem, basicamente são 3 pontos. O primeiro é relacionado à saúde, porque muitas espécies de fungos elas são tanto patógenas quanto medicamentosas. Então, ter esses fungos, principalmente eles vivos no laboratório, é o que nos permite nós conseguimos fazer pesquisas com ele. Tanto para poder descobrir novos medicamentos que utilizam esse fungo, tanto para poder fazer avaliação de como ele está evoluindo ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente manter, por exemplo, uma cepa de um fungo que a gente encontra causando uma doença hoje, ela pode ser diferente de uma cepa que a gente vai encontrar daqui a 50, 60 anos. Então, armazenar esses fungos de forma adequada é uma forma que nós temos de fazer pesquisa e de poder manter como se fosse congelado aquelas informações ao longo do tempo. Então, essa é uma das principais importantes para a saúde. A outra importância é na questão da biotecnologia. Os fungos eles são utilizados em diversas áreas, tanto na parte da indústria alimentícia, produzindo os cogumelos que são comidos propriamente dito, ou, no caso, na produção de derivados de cogumelos, como é o caso de produtos fermentados, como a cerveja, o vinho, no caso, pão, alguns tipos de queijo também, que são utilizados, espécies específicas de fungos. Inclusive, algumas espécies elas são 100% domesticadas, elas não existem na natureza, e elas foram tão mexidas, que apenas os repositórios que já existem hoje conseguem utilizar aquelas espécies, porque elas são uma seleção artificial que foi feita ao longo de tantos séculos que só quem tem aquela espécie tem isso e pode vender, mas que são, inclusive, espécies que correm risco de serem extintas, porque se perder nos repositórios atuais, acaba que a gente não consegue mais reviver essa espécie. A outra forma que a gente está avançando muito, são os biocomputadores. Existem algumas espécies de fungos que estão sendo utilizados como forma de pensar. Recentemente teve um caso que conseguiram criar um robô que levava a planta para o sol. Basicamente, um fungo crescia sobre uma placa de circuito e, de acordo com a incidência de sol que ele recebia, ele produzia algum tipo de metabólito que entrava em contato com essa placa e direcionava a planta para poder ficar sempre perto do sol. E no caso dos alimentos também, a manutenção tanto de espécies que a gente come, quanto o melhoramento genético dessas espécies. Tanto para poder produzir espécies que são mais produtivas, espécies que são mais resistentes, espécies que têm características tanto de sabor quanto de aroma, ou então quanto de tamanho específico. Então, manter a manutenção dessas espécies no laboratório, dentro de uma micoteca, dentro de uma coleção, é muito importante para a gente poder conseguir tanto mandar para outras pessoas, para essas pessoas poderem realizar os próprios experimentos, quanto realizar os experimentos por nós mesmos, para poder produzir novas variedades e novos cultivares de alimentos. A outra importância é a importância ecológica. Os fungos eles são muito importantes no ecossistema.
tanto na estabilização dos biomas quanto na reconstrução de um bioma de uma forma geral. Existem diversas pesquisas que falam sobre como a introdução de determinada espécie de fungo no solo de uma floresta que foi arrasada, que está no processo de reestruturação, ela agiliza aquele processo de reflorestamento daquela região. Então, manter essas espécies guardadas e salvas numa coleção é muito importante para isso. Além do que, o próprio estudo de taxonomia também. Quando você tem uma coleção guardada, facilita para que outras pessoas no futuro consigam estudar aquele cogumelo daquela época e ver como é que eles vão mudar ao longo dos anos. Ou então, por exemplo, existem espécies que estão entrando em extinção. Então, se não tiver em repositórios para que a gente possa estudar a morfologia deles, existe o risco daqui a uns anos a gente não ter mais essa espécie, como é o caso de uma espécie de pleurótus que ocorre no Rio Grande do Sul e que ela está entrando em risco de extinção, porque ele só ocorre numa faixa específica da montanha. Então, aquela faixa onde ele era encontrado, ele já não está mais sendo encontrado, ele está sendo encontrado mais acima da montanha por conta das mudanças das condições climáticas. Então, a gente por exemplo, ter essa espécie viva no laboratório, ou seja, ter o micélio dele vivo, e ter como ele era naquela época, é muito importante para a gente poder fazer esse estudo de taxonomia ao longo do tempo. E como é construída uma coleção micológica? Bem, a coleção micológica, para ser construída, é um passinho de formiguinha. É um trabalho lento e que demanda muito trabalho ao longo do tempo. O primeiro passo é você obter licença e as autorizações para poder você conseguir coletar essas espécimes nos lugares. Tanto licenças de órgãos públicos quanto de pessoas privadas, ou até consentimento da própria pessoa, porque muitas espécies fúngicas crescem dentro da pessoa. Então, se você vai utilizar a microbiota de alguém para pesquisa, você tem que ter autorização daquela pessoa para poder coletar essa microbiota que crescia dentro dela. No caso, pode ser uma micose, ou pode ser um fungo simbionte, seja lá o que for. Você precisa ter essa licença para coleta. A mesma coisa para os parques e para as unidades de conservações. Às vezes você vai ter uma unidade de conservação que ela é de uso misto. Então você vai precisar ter a licença tanto da instituição que faz a manutenção, o ICMBio, o INEA, seja lá o que for, quanto da pessoa que tem aquela propriedade dentro da unidade de conservação. Tendo as licenças, autorizações, termos de consentimento de forma geral, você passa para realizar as coletas. A gente vai a campo, faz a coleta, leva para o laboratório, chega no terceiro passo para identificar as amostras, preparar elas para condicionamento, e aí a parte mais chata, dentro de uma coleção micológica ou de qualquer coleção biológica de uma forma geral, é você criar um sistema de organização e catálogo dessas amostras, que é a forma de a gente manter isso organizado para a gente poder utilizar nas pesquisas. E logo depois, oficializar e disponibilizar os dados dessa coleção. Basicamente, a gente precisa... toda a coleção ela tem uma coisa que as pessoas falam, eu construí a coleção, ela é minha. Não. Tudo que a gente coleta da natureza e que a gente prepara em forma de coleção, ela pertence às pessoas, à humanidade, à própria instituição em si. Então, a gente precisa disponibilizar tudo que a gente tem para quem precisar pesquisar. Então, se um pesquisador de Santa Catarina precisar de uma amostra nossa, ele tem que ter acesso a essas amostras ou ter acesso a esse material de alguma forma. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente prepara, a gente precisa disponibilizar, porque o que a gente faz não é para a gente, é para todos. Então, a gente tem que disponibilizar para todo mundo ter acesso a esses dados que nós produzimos. E depois, em questão de parte burocrática, vem a prestação de contas. Basicamente, sempre que você tem um projeto que envolve coleta, principalmente dentro de uma instituição de unidade de conservação pública, você precisa prestar conta do que você fez, do que você tirou. Existem diversos métodos para fazer isso, inclusive existem sistemas de monitoramento de biodiversidade, no qual você é obrigado a prestar conta do que você tirou. Por que isso? Isso impede biopirataria, ou seja, de pessoas pegar o nosso material genético, o nosso material biológico e vender para outros países, assim como vender... Basicamente isso, para poder evitar a gente vender e perder coisas que é nosso, tanto de termos de patente. Como eu falei, existem diversas espécies de fungos que podem ser utilizados como medicamento. E se essa espécie ela é endêmica do Brasil, é uma coisa que pertence ao Brasil em termos de propriedade material. Então, a gente pode perder uma patente de milhões de um medicamento que salvaria vidas, que vai, em vez de, por exemplo, se for produzido por uma instituição pública, ela se torna público para que todos possam ter acesso, mas pode acabar indo parar na mão de uma mega empresa de medicamentos, uma farmacêutica gigantesca que vai prender isso e vender um valor absurdo, mesmo sendo uma coisa que é nossa. Então, essa questão de prestação de contas é uma parte muito importante do processo. Como eu falei, as licenças
elas são feitas basicamente por dois órgãos. Na real, é claro que vai ter um terceiro órgão, que vai ser, geralmente, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, mas, de uma forma geral, os dois principais órgãos são o CMBio e o INEA. Cada um deles tem um processo diferente para obter essas licenças. O CMBio tem o CISBio, que é uma plataforma integrada de biodiversidade, então você consegue solicitar tudo lá, tanto para coleta de animais, quanto para coleta de fungos, quanto de plantas. Então, tem todo um processo que você faz dentro do CMBio, do CISBio, para poder conseguir ter essa licença. E o outro é o INEA, que é o estadual. O INEA tem um INEA para cada estado, então, dependendo do local que você quiser fazer esse trabalho, você precisa escrever um projeto, e ele costuma exigir um pouco mais de documentação do que você precisa enviar, é um processo um pouco mais trabalhoso, mas ainda assim possível. Além disso, como eu falei, esses sistemas eles são integrados, como se fosse uma central. Mesmo depois de você conseguir essas licenças, você precisa entrar em contato com as pessoas. Por exemplo, o CISBio, eu peço para o CMBio a licença. O CMBio vai avaliar o meu projeto e vai falar: o seu projeto está tudo certo, a sua metodologia está correta, você pode executar esse projeto. E quando eu solicito do parque específico. Ainda assim, sempre que eu for para aquele parque, eu preciso entrar em contato com a gestão daquele parque. Eu não posso simplesmente ir. Em teoria, você tem o parque ele já te devolve na sua licença uma metodologia que ele vai querer que ele seja contratado. Mas, às vezes, você precisa ver a disponibilidade de uma casa do pesquisador, você poder passar a noite, você entrar em contato para poder saber quais são as áreas de acesso, quais os horários. Normalmente, a gente tem acesso livre, mas é sempre bom a gente entrar em contato com os parques antes para poder fazer essa programação dentro da metodologia que aquele parque específico exige. A mesma coisa para regiões onde tem propriedade privada, de empresas, de pessoas, ou seja lá o que for necessário. A gente sempre precisa pedir essa segunda autorização para os responsáveis daquela área específica. Como eu falei, o CISBio ele libera diversos tipos de autorizações, basicamente, autorização para manejo, para quem está trabalhando com o manejo da área, por exemplo, manejo florestal, controlar quais espécies vão ser replantadas, quais precisam ser retiradas, quais são as espécies invasoras, aí tem que ter uma autorização específica para esse tipo de manejo. Autorização para finalidade científica, que é onde nós nos enquadramos, que é todo o trabalho de pesquisa feito dentro dos parques, no caso do CISBio, dos federais. Autorização para atividade didática. Toda atividade didática dentro de parque de unidade de conservação, ela é exclusiva para o âmbito do ensino superior. Não é permitido esse tipo de atividades de pesquisa e de ensino dentro de parques para ensino básico e ensino fundamental, apenas para o ensino superior. E a licença permanente para a coleta de material zoológico, que é uma coleta, isso se enquadra para pessoas que são pesquisadores, responsáveis por departamentos, pesquisadores conceituados na área, conseguem ter esse tipo de licença. As outras duas formas de licença que também tem lá é uma coisa que eu sugiro para todos vocês e para todo mundo que trabalha com qualquer tipo de trabalho com ciências biológicas. Qualquer pessoa que seja biólogo, técnico, alguma coisa, eu sempre sugiro ter essas duas licenças, que é o registro voluntário para coleta de material fúngico, botânico e microbiológico, e o registro voluntário para o aproveitamento de amostras biológicas de animais. O que são essas duas licenças? Basicamente, são registros voluntários, como o nome já diz, para você fazer o transporte e aproveitamento de determinadas coisas. Por exemplo, eu encontrei um cogumelo crescendo na praça da minha casa. Em teoria, você pode pegar esse cogumelo e levar para o seu laboratório, para a sua casa, você pode fazer o que você quiser com ele. A mesma coisa estou na praça da minha casa, um miquinho desse da rua bateu numa estação de energia e morreu, quero levar esse mico para poder aproveitar e fazer material didático na universidade. Vocês podem, em teoria. A questão toda é como você vai comprovar para um policial ou para algum tipo de fiscal, alguma coisa que você encontra no meio do caminho, que aquilo ali veio daquela coisa específica, daquele contexto específico que você está falando. Então, você ter de posse esses dois registros é uma forma de você evitar dor de cabeça e burocracia com os órgãos coercitivos do Estado.
Então, eu sempre recomendo para todo mundo que faz biologia, que é dessa área, ter esses dois registros. Ele é gratuito, ele sai na hora, você entra no site, depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas você entra no site, segue os passo a passo, e ele sai na hora para vocês, e ele evita muita dor de cabeça. Ele é basicamente isso, é um documento que comprova que você está fazendo tudo dentro da lei, tudo certinho, bonitinho, e ninguém vai te encher a paciência no futuro. O INEA é a mesma coisa, no caso aqui eu especifiquei a lista de documentos que o INEA pede. Antes do INEA pedir fazer tudo por e-mail. Atualmente, o INEA do Rio de Janeiro ele está montando um sistema integrado na própria plataforma do INEA online, está tendo toda uma reestruturação do sistema digital da prefeitura e do governo do estado. Então, está começando a se tornar um pouco mais fácil, mas ainda assim eles pedem para você enviar para eles essa documentação que eu deixei em tela. Vamos lá. A coleta, o que a gente precisa normalmente? Dependendo do que você for coletar, seja macrofungo ou microfungo, você vai precisar de itens específicos. Quando a gente vai para a floresta, além dos materiais de campo básico, perneira, bota, calça, repelente, a gente sempre leva caixas de coleta, são caixas de plástico com divisórias para a gente poder separar os indivíduos um a um termigrômetro, que a gente utiliza para poder fazer as leituras de umidade e temperatura do local que a gente coletou. Uma escala fotográfica que é essencial, porque como é que eu vou saber se um cogumelo ele mede 1 centímetro ou 10 centímetros? Utilizando uma escala fotográfica, em pelo menos uma das fotos daquele cogumelo, a gente consegue utilizar para poder fazer isso. E aí, é claro, uma câmera para você poder fotografar ele em loco, um GPS e uma faca para você poder fazer a coleta. Esse é o kit básico que a gente sempre leva quando a gente vai fazer uma coleta de campo de cogumelos. Quando a gente passa para microfungos, a gente tem um sistema diferente. Nós vamos precisar de um suave para fazer a raspagem, fazer limpeza, fazer a coleta daquele micro-organismo. Às vezes precisa de um bisturi, tanto para raspar quanto para poder fazer algum corte, alguma coisa se for necessário. Pinças e armadilhas que eu coloco aqui é no caso, por exemplo, se você estiver trabalhando com algumas espécies que são micorrízicas, mas que são microscópicas, existe uma coisa chamada planta armadilha. Você pega uma planta que não tem aquele fungo associado, enterra ela numa região e depois de um tempo você vai lá e remove. Então, associado às raízes dela, você consegue pegar espécies fúngicas que estavam crescendo naquela região e você consegue até saber quais são as espécies que fazem associação ou não com aquela planta que existe naquele local. Então, é bem interessante esse tipo de armadilha. Outra coisa é, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que trabalha com fungos que vivem dentro do intestino de mosquito. Então, ela utiliza armadilhas em campo para coletar esses mosquitos, para capturar esses mosquitos, leva para o laboratório, faz a dissecção deles, separa o intestino, separa a glândula salivar e faz o cultivo dos fungos que crescem nessas entranhas desses mosquitos. Então, a gente tem diversos tipos de armadilhas específicas que a gente pode utilizar para fins específicos. Além disso, um tubo Falcon, de preferência estéreo, para você não ter uma contaminação. Apesar de que tudo que é estéreo que você abre fora do fluxo contamina, mas você diminui a chance de ter uma contaminação. E, se possível, uma placa ou meio de cultura. Você pode fazer uma raspagem com suave, alguma coisa, e passar direto na placa. E aí vem a categorização. A gente usa o sistema Refipofage, que é a divisão dos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aí a gente vai fazer, dependendo das características morfológicas ou genéticas de cada um, essa categorização. Basicamente, o que a gente vai trabalhar vai abranger esses dois grandes filos, que são os ascomicetos e os plasidiomicetos. Normalmente, tudo que a gente for fazer vai gerar dentro desses dois filos. Dificilmente a gente vai ter um fora. Algumas pessoas trabalham com fungos específicos, ou com zigos, alguma coisa assim, mas normalmente vai ser esses dois grandes que a gente vai estar trabalhando. Como eu falei, existem diversos outros filos de fungos. Toda hora tem uma revisão, esses filos aumentam, esses filos diminuem, mas aqueles outros dois são os que nunca mudam. O máximo que vai mudar é um ou outro vai sair de lá e entrar um desses novos filos, mas é muito mais raro. O outro que a gente pode vir a trabalhar, com algumas exceções, é o glomeromicota, que são fungos micorrízicos, microscópicos, mas que também são uma pequena exceção a essa regra. Outra coisa que a gente trabalha muito são as classes e as ordens. Inclusive, essa divisão foi eu que fiz, né, aqui no computador para poder
facilitar o meu trabalho há um tempo atrás, de classificação. E como eu falei, a gente utiliza para fazer essa classificação as estruturas morfológicas dos fungos, que a gente anota numa planilha. Dessa planilha, depois, a gente vai criar ou correr chave, ou fazer identificação por foto, entre outras coisas. Como eu falei, as chaves de identificações baseado nas características, por exemplo, esses dois cogumelos, por cima eles parecem muito parecidos, por baixo são totalmente diferentes. Então, quando você vai correr as chaves, você ter anotado de antemão aquelas informações facilita. Como nesses dois casos aqui, um ele tem poros e o outro tem lamelas, mas por cima eles são extremamente idênticos. E aí, como funciona uma chave, para quem nunca tenha visto uma chave, basicamente você parte de um princípio e vai fazendo perguntas e dividindo ela para um lado para o outro, até que você chega numa resposta final. Outra forma que a gente pode fazer de categorização atualmente, que facilita muito o nosso trabalho, mas não de forma absoluta, é a utilização de aplicativos de identificação. O iNaturalist, ele é uma rede social de naturalistas, então ele tem uma inteligência artificial interna que consegue categorizar por foto muito bem. Ele funciona muito. Ele não acerta todas 100% das vezes, mas ele consegue te dar um caminho e te facilitar bastante a vida, principalmente como eu falei antes, não tem tantas chaves dicotômicas para tudo e para todos os lugares. Então, ter uma ferramenta de inteligência artificial facilita muito a nossa vida. O outro é o Picture Mushroom, que é como se fosse um aplicativo focado em identificação, mas para cogumelo, ele pede que você inclui 3 fotos, uma por cima, uma por baixo, uma de lado, e aí ele vai te dar uma aproximação também. Mas diferente do iNaturalist, o Picture Mushroom é apenas para identificar. O iNaturalist é uma plataforma com diversos taxonomistas. Então, por mais que muitas vezes você chega numa identificação errada, vai ter um moderador daquela área específica, que é um especialista naquela área, que vai falar, não, rapidinho, você identificou errado, isso aqui não é isso aqui é aquilo ali. E aí vai abrir uma discussão para pessoas poderem debater sobre o assunto. Como eu falei, assim que funciona, essa é a cara da Naturalist no celular especificamente. Essa aqui são prints da minha conta. Você pode criar projetos de identificação, então você agrupa as suas observações por área, se você quiser. Aqui como fica, por exemplo, o exemplo de discussão. Eu achei que ele era uma coisa, e o aplicativo tinha me falado que ele era essa aqui, que era essa espécie que eu não vou conseguir ler agora, porque está muito pequenininho na minha tela. Mas aí o Denis, que é o responsável pela moderação de fungos, ele falou, não, cara, isso não é isso aqui é isso aqui lá. E os moderadores, eles necessariamente eles são especialistas nessa área. No caso, o Denis, ele é um dos responsáveis pelo iFungilab, que é um laboratório de biodiversidade de cogumelos de São Paulo, do Instituto Federal. Então, sempre vai ter alguém especialista na área que vai fazer essa filtragem dos dados e falar, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Ou então outras pessoas também podem abrir para o debate para poder falar o que elas acham que é, o que não acham. E aqui, como o Picture Mushroom funciona, uma das coisas mais interessantes do Picture Mushroom é o fato dele ter descrições morfológicas das espécies. Depois de identificar, ou até antes, você pode fazer uma busca por espécie específica, quando você quiser, ele vai te mostrar geralmente sabor, se ele é comestível, qual a aplicação dele, quais são as cores que ele é encontrado, hábito de vida. Você consegue ter várias informações adicionais que não existem no iNaturalist. Até porque ele é focado em cogumelo. Então a ideia dele é justamente essa. Inclusive, ele é muito usado para pessoas que fazem caçadas para coletar cogumelo para comer. Apesar de que eu sempre recomendo você nunca comer aquilo que você não conhece. Eu falei muito sobre os macrofungos, como identificar eles, mas os microfungos, qual é a técnica específica que a gente utiliza para poder fazer essa identificação? Basicamente, tem uma técnica que ela é padrão ouro praticamente, porque ela facilita muito a nossa vida, que é chamada de microcultivo. O que é o microcultivo? Eu falei para vocês na outra aula que os microfungos eles crescem muito rápido e eles formam estruturas muito rápidas. Então, mas ainda assim tem um problema deles. Qual é? É a sobreposição de camadas que dificulta você conseguir visualizar. Você não tem como você fazer uma raspagem de um microfungo, botar numa lâmina e olhar no microscópio, porque vai ter muitas camadas de hifas sobrepostas. Ou até o próprio hábito de você raspar essa camada para colocar numa lâmina acaba destruindo alguma estrutura que você gostaria de observar. Então, o que a gente faz? A gente faz esse fungo crescer entre uma lâmina e uma lamínula. Então, a gente posiciona um pedaço de meio de cultura
uma amostra do fungo e deixa ele crescer. E aí ele vai crescer aderido à lamínula e aderido à lâmina. Então, quando a gente desmonta isso tudo, bota o corante e monta a lâmina, a gente consegue ver uma camada chapada com apenas aquilo que a gente precisa para poder observar. Aqui deu problema na visualização. Sacanagem. E aí, como vocês podem ver aqui na imagem, você consegue ver as estruturas reprodutivas de uma forma bem nítida na sua imagem, depois de você montar aquela lâmina. Aqui. Essas são fotos de microscopias de estruturas reprodutivas. Então, aqui você consegue ver, no caso, esse aqui é um esporangiósporo, de um zigo. Não, um zigo não. Falei errado. Esse aqui é de um penicillium, então você consegue ver a forma como ele forma os conídeos, tá vendo? Os conídeozinhos aqui em cima, que são os esporos. Aqui a estrutura dele, você consegue ver bem nitidamente a forma como é a estrutura reprodutiva dele. Então, a gente parte para o armazenamento. Como é que a gente armazena isso tudo que a gente tem? A gente já identificou, a gente já conseguiu isolar. Então, basicamente, são 4 formas de você fazer. Você pode manter esse micélio vivo dentro de um banco, que a gente chama de micoteca. Basicamente, são locais com meio de cultura, com tubos, com placas, onde a gente consegue armazenar e manter esses fungos guardados vivos, crescendo. O problema da micoteca, você precisa estar sempre repicando. Por quê? Ele vai chegar a um ponto que ele exaure aquele meio de cultura que você deu para ele. Então, você precisa tirar aquele pedacinho e passar para o meio de cultura novo. E aí você precisa manter sempre ele assim, crescendo, 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 crescendo. As vantagens são, você vai ter aquele fungo para você trabalhar constantemente com ele vivo e pronto para manipular. O problema é, você tem que ficar fazendo a manutenção toda hora. Isso serve para esse ponto. Estou trabalhando com esse fungo agora? Sim, então você consegue manter ele na micoteca enquanto você estiver trabalhando. Não vou trabalhar mais com ele agora, vou ficar alguns meses com ele parado, alguns anos sem mexer nele. O que a gente faz? Existem diversas técnicas de preservação, inclusive uma eu mandei para vocês no grupo recentemente, que é uma técnica que eu não conhecia, que era armazenar em água destilada, estéreo. Mas a outra forma que a gente tem, que é mais comum e que garante 100% a longo prazo, é a manutenção criogênica. Ou seja, nós vamos pegar o nosso fungo, nós vamos crescer ele especificamente no meio líquido, alguma coisa assim. Depois, nós vamos adicionar a ele um crioprotetor, que é basicamente algum líquido que vai impedir que formem cristais de gelo e que destruam as paredes celulares dele. E nós vamos fazer um congelamento gradual até menos 80. E aí nós vamos armazenar num freezer específico que mantém essa temperatura menos 80. Isso vai diminuir o metabolismo do fungo, até, se não me engano, vai chegar a parar o metabolismo dele. A gente consegue manter esse organismo vivo ali, em teoria, indeterminadamente, até quando você precisar. Mas você também pode manter ele em criogênico mesmo, dentro de barris de nitrogênio, mas aí você tem uma manutenção maior, porque você tem que estar sempre checando o nível de nitrogênio daquele barril. Então, menos 80 é o padrão ouro de preservação. No caso das coleções processadas, a gente vai ter, a gente falei de coleção científica. Nós vamos desidratar esse material, fixar ele com álcool, com alguma coisa, e manter ele preservado dentro de uma coleção. Que aí, quando o taxonomista quiser estudar aquele fungo, ele pode ele pode pegar esse fungo e utilizar para poder fazer as análises dele. Como eu falei, a organização é um princípio-chave de uma coleção, é o que vai diferenciar uma coleção bem cuidada de uma coleção mal cuidada. Você tem todo um protocolo de organização que você faz, você pode dividir por espécie, você pode dividir por gênero, por local de coleta, por data de coleta, você pode organizar da forma que você quiser. O importante é que tenha organização, e essa organização você tem que ter uma etiqueta de identificação. Caso você tenha... vamos lá, se eu identifiquei um fungo errado, o que eu faço com a etiqueta? Você vai guardar essa etiqueta junto e colocar uma outra etiqueta. Se esse fungo for avaliado 10 vezes, vai ficar 10 etiquetas naquele frasco. Por quê? Você precisa ter uma procedência do que aconteceu com aquela amostra ao longo do tempo. Então, você vai colocando etiqueta e mantendo. Dificilmente vai ter um fungo que foi avaliado 10 vezes. O máximo que pode ocorrer é ele ser reavaliado uma ou 2 vezes, ou então o gênero mudou, alguma coisa mudou assim, que é uma coisa mais comum de acontecer. E aí você vai adicionar ali uma etiqueta nova e vai corrigir. Ou então você pode fazer a etiqueta nova com os mesmos dados e falar, foi de tal gênero para tal gênero, mas tem que estar sempre identificado.
Além das etiquetas de identificação, é sempre legal você ter um livro físico com a organização da sua coleção e também uma planilha com as datas e as informações dessa coleção. E agora, como falei, prestação de conta. Basicamente, eu presto conta anualmente para o Sisbio, porque é o órgão que nós temos a licença de coleta atual. Então, uma vez por ano, eu tenho que submeter um formulário para eles, falando o que eu tirei, o que eu deixei de tirar. E, no outro caso, outra coisa também é o CIGEM. O CIGEM é o Centro Unificado de Informação Genética brasileiro, ou seja, tudo que tem de informação genética brasileira, tudo que foi que existe dentro do nosso território, e você faz a retirada para pesquisa, seja lá o que você for fazer, você precisa prestar conta com o CIGEM, que basicamente fala, ó, eu tirei isso aqui de tal lugar em tal data. E a outra plataforma que nós usamos para poder fazer a prestação de conta. Já com relação à disponibilização de dados, nós podemos fazer por diversas formas. Normalmente, a gente sempre vai botar no iNaturalis, porque é uma forma que a gente tem de fazer um controle funcional na nossa coleção. A gente consegue saber o que a gente coletou antes, a gente coletou, por conta das ferramentas que o iNaturalis tem, como eu falei, dos projetos. A gente pode, quando as informações genéticas, por exemplo, as extrações de DNA que nós fizemos no sequenciamento, nós vamos fazer a deposição no MycoBank, que é um banco internacional de dados genéticos de fungos. Inclusive, todos os outros estudantes e pesquisadores do mundo utilizam ele tanto para poder fazer a comparação daquilo que você fez de extrair o DNA. Preciso comparar e descobrir qual é a espécie de fungo que esse DNA é. Você vai no MicoBank e vai fazer a sua comparação. Para a sua comparação, você vai lá e sobe seus dados para lá também para poder continuar alimentando essa plataforma. Além disso, a gente tem o CISBR, que é basicamente um sistema unificado brasileiro de biodiversidade. Dentro deles, a gente também encontra a Flora e Funga Brasil, que é uma instituição gerida pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A gente também divulga também pelas nossas redes de disponibilização dos nossos dados, tanto na real, minto. Estou me programando para poder fazer a distribuição pelas nossas redes. Quero preparar um drive com as informações que nós temos e disponibilizar através do nosso Instagram e através também das plataformas da UERJ, que é a instituição que cedeia a nossa liga. Cedia a nossa liga. E era isso. Quem não segue a gente no Instagram, tem aí o nosso link. E agradeço a todos por terem assistido essa aula. Valeu, gente.